Vai chamar agora ao vivo o governador, está no Palácio República dos Palmares para falar conosco. Vamos para cá para a gente conversar com o governador Renan Filho, até para trazer mais novidades. A gente já trouxe algumas aqui no nosso Cidade Alerta. E mais uma vez, governador, boa noite, bem-vindo ao Cidade. A gente já trouxe alguns destaques aí de que o governo já tem novas atitudes tomadas em relação ao combate ao coronavírus. Hoje, por exemplo, a dedicação do Hospital da Mulher, também essa iniciativa de ter a doação de cestas básicas e esse outro hospital agora de campanha no ginásio do SESI. São algumas iniciativas mostrando que o governo segue com o seu planejamento de combate e de enfrentamento, né, governador? Boa noite. Boa noite, é verdade. Eu queria agradecer a todos que têm colaborado com o governo do estado nesse momento. A Federação das Indústrias, por exemplo, cedeu o ginásio do SESI para que a gente fizesse ali uma triagem para desafogar o HGE e não permitir que as pessoas com sintomas gripais entrem no HGE e isso leve o risco de outras contaminações no próprio hospital. Então lá nós teremos um hospital de campanha funcionando. Também anunciei hoje, agora estou recebendo aqui no Palácio República dos Palmares 5 prefeitos presencialmente, mais 30 prefeitos em Alagoas de maneira remota para anunciar cestas básicas de fortalecimento alimentar para 1 milhão de alagoanos. É também muito importante nesse momento de dificuldade, em que as pessoas estão contribuindo, ficando na sua casa, que o governo do estado ajude quem mais precisa, ajude o mais pobre. Todos eles serão do CAD único, beneficiários do programa Bolsa Família, e as prefeituras vão receber do governo do estado, além das cestas, 2 orientações para priorizar os mais velhos, que são mais pobres, porque eles estão no grupo de risco, e também para não criar aglomeração, para criar um mecanismo de entregar a cesta na residência do cidadão e não o cidadão ir buscar, porque isso evitará aglomerações. Então, são algumas medidas muito importantes, mas ainda temos mais 2 que eu queria aproveitar, Edson, para, por meio da audiência da TV Pajuçara, divulgar agora. A primeira é que nós vamos antecipar o 13º salário de todos os servidores alagoanos aposentados que recebem na primeira faixa. A primeira faixa são os servidores que recebem os menores salários do estado. Eles vão receber o seu 13º nesse momento de dificuldade. Isso também vai ajudar um grupo de risco, que é o servidor aposentado, mais velho, portanto, e também vai fortalecer a atividade econômica no estado, garantindo circulação de novos recursos em Alagoas. São medidas muito importantes para a gente ativar a economia e para a gente fortalecer o combate ao coronavírus no estado. As iniciativas são importantes, né? Eu acho que o governo está nesse caminho certo, mas eu queria saber do senhor o seguinte, alguns governadores já se pronunciaram se o governo federal, por exemplo, não ter atitudes mais concretas, e principalmente em relação a empresas, não vai conseguir segurar por mais tempo o fechamento do comércio e das indústrias. Como é que está a situação aqui no nosso estado? O nosso decreto aqui, estadual, segue, né? O senhor já falou que vai seguir até, são 10 dias, então acabaria na segunda-feira. Já um estudo para ampliar por mais alguns dias. Essa decisão não foi tomada ainda. Há uma possibilidade de reabertura gradual. O que é que o governo está estudando em relação a isso também? Olha, algumas coisas dessa análise que você faz são importantes. A primeira delas é que é óbvio que é importante a integração dos esforços, sobretudo do governo federal, porque os estados eles têm um limite de caixa, a arrecadação do estado, aquilo que o estado recebe, versus a sua despesa. A União não, ela pode emitir dívida, ela pode captar recursos novos e assim, em períodos de mais dificuldade, gastar um pouquinho mais, depois fazer uma economia ali adiante. De maneira que a participação do governo federal é fundamental para que a gente mantenha as medidas preventivas que têm achatado a curva em Alagoas. Logo mais, eu vou fazer uma transmissão ao vivo informando ao estado que hoje nós fizemos 40 testes, 33 deram negativos e 7 inconclusivos, ou seja, nós não tivemos hoje nenhum caso novo de Covid-19 em Alagoas. Isso é a demonstração que as pessoas estão colaborando
precisa levar adiante essa colaboração. Mas para essa colaboração ir adiante, é óbvio que nós vamos precisar da colaboração do governo federal para minimizar os impactos econômicos também. E eu tenho dialogado, Edson, com as entidades de classe em Alagoas para que a gente encontre um caminho que permita preservar a saúde, preservar vidas e trazer o menor impacto possível à nossa economia. As pessoas me conhecem, eu sou sempre equilibrado nas minhas decisões e eu tenho como formação, eu sou por formação economista, mas eu acredito que a economia tem que prosperar para melhorar a vida das pessoas e não tem vida boa sem saúde. Por isso a gente tem que, nesse momento, equilibrar as duas coisas para que a gente tenha soluções que garantam a saúde do nosso povo e garantam a continuidade da nossa economia. Então o senhor ainda está analisando se vai prorrogar ou não o decreto, né? Vamos aguardar até amanhã, até segunda-feira? Na verdade, a tendência é que a gente tenha prorrogação de algumas áreas e soluções gradativas para outras. E essa é a tendência natural, principalmente respeitando o comportamento da curva epidemiológica que está sofrendo um achatamento pela colaboração das pessoas que têm ficado em casa. Então isso é muito importante que seja dito, mas a opção da gradação, do respeito à curva epidemiológica, ela é a melhor solução possível, a mais equilibrada. Então nós estamos conectados com os segmentos, com os trabalhadores, conversando com todos eles. Mas eu queria aproveitar também, Edson, para dizer que nós vamos distribuir, esses recursos foram também enviados pelo governo federal nessa área, 9 milhões de reais para os municípios. Eu estou recebendo aqui os prefeitos para isso. Serão 6 milhões de reais divididos de maneira igualitária pela população dos municípios e 3 milhões de reais para aqueles municípios que atuam também na média e na alta complexidade. Isso vai ser uma grande ajuda para os municípios fortalecerem leitos, garantirem equipamentos de proteção individual para os seus profissionais e cumprirem o seu papel nesse momento de colaborar com o combate à pandemia do coronavírus. Governador, eu queria agradecer muito a sua participação. E só para a gente concluir, a gente mostrou agora uma situação preocupante em Santana do Ipanema. O governador, inclusive, tinha a previsão de sobrevoar, ir até a cidade, não sei se foi ou se vai amanhã, mas o governo também está dando esse apoio. É uma outra situação, mas que também deixou muitas pessoas desabrigadas lá, né? Olha, Edson, eu estive em Santana hoje, mesmo em meio a essa pandemia do coronavírus. Eu saí daqui, fui até lá, conversei com as pessoas. O prefeito Isnaldo Bulhões vai decretar emergência e o estado de Alagoas estará ao lado da prefeitura de Santana do Ipanema para colaborar com a minimização dos efeitos dessa inundação que afetou cerca de 200 a 250 famílias. É importante ações emergenciais que mitiguem o impacto dessa catástrofe natural sobre aquelas pessoas. Eu acho fundamental sempre agir em cima da hora e já estive lá hoje. Governador, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade. Estamos com esse plantão aqui diário, com informação e também trazendo a transparência. Eu acho que o governo do estado está seguindo exatamente esse caminho. Muito obrigado, governador. Eu que agradeço.